Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma live nessa manhã e muito feliz, muito contente para iniciar esse dia, ou essa madrugada, ou essa noite, não importa o horário que você esteja assistindo. O mais importante é que você está conosco aqui, ouvindo, a palavra do Senhor. Isso é o mais importante, tá? E a nossa preocupação é que você, ao ouvir, a nossa live nessa manhã, você possa aproveitar e tirar o melhor desse aprendizado aqui nesta manhã, tá? Nós estamos assim felizes por você estar participando aqui conosco. Vamos fazer uma oração nesta manhã. Senhor Deus e Pai, em tua presença, muito obrigado por mais esse dia, Senhor, estudando a tua palavra, por mais esse dia ouvindo aqui a pregação do teu evangelho, meu Pai. Muito obrigado. Que nós possamos nessa manhã, nessa tarde, nessa madrugada, nessa noite, dar o nosso melhor para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Bom, irmãos, quero aproveitar, quero pedir para você que você possa participar conosco, que você possa deixar aqui o seu like, fazer o seu comentário, enfim, interagir de alguma forma para que nós possamos cada dia mais alcançar novas pessoas, tá? Bom, enfim, a nossa leitura de hoje está lá no livro de Marcos, no capítulo 6 e versículo 11, nos diz assim: sacudir o pó dos pés. Esse é o tema principal desse texto. Por que Jesus disse aos discípulos isso? Sacudir o pó dos pés. A primeira coisa a pontuarmos é que era um costume dos judeus, depois de passarem por terras de gentios, aqueles que não eram judeus, os não-judeus, sacudir o pó dos pés, em um simbolismo de separação de toda a impureza que ali havia. Claro que tal costume beirava a hipocrisia, irmãos? Na vida de muitos judeus daquela época, já que muitos deles mesmo eram impuros. Por exemplo, os religiosos criticados por Jesus. O Senhor Jesus não criticou eles à toa. O Senhor falou porque encontrou falhas na vida deles, Enfim. E vamos lá. Vamos seguindo. Mas o fato é que era um costume que tinha um significado muito claro diante dos olhos de quem o via acontecendo. Entende? Nas diversas instruções aos 12 apóstolos, escolhidos por Cristo, e enviados por ele para fazer um trabalho especial de evangelização. Em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 6, de 7 a 10,
Jesus dá uma instrução, interessante. Olha o que diz o texto. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, nem sairdes dali, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Está lá em Marcos 6:11. Jesus sabia que o tratamento que ele mesmo recebia, ou seja, certo nível de rejeição, é o que nos dá o exemplo Marcos no capítulo 5, versículo 17, também cairia sobre seus discípulos. Se o Messias seria rejeitado em diversos lugares, quanto mais seus servos. Entende? O Senhor Jesus estava dando um ensinamento para os discípulos, porque o Senhor sabia que na caminhada nós enfrentaríamos muitas barreiras, enfrentaríamos muitas adversidades, e o Senhor sabia que uma delas seria a rejeição. Por isso, ele se preocupou em ensinar aos discípulos como lidar com esse tipo de situação. Os apóstolos precisavam estar preparados para essa rejeição. Ser rejeitado, ainda mais quando se faz o bem para as pessoas, pode não trazer uma reação apropriada, como Jesus queria que fosse. Por isso, a instrução de Jesus ensina algumas lições importantes. Tá? Primeiro, veja as lições que nós podemos tirar dessa situação. Jesus os prepara. Talvez a ansiedade de levar o evangelho, a visão clara da manifestação do poder de Deus trouxesse aos corações deles a ideia de que todos teriam de ouvir essa mensagem e aceitá-la. Pois é, os discípulos eles estavam com o Senhor Jesus. E eles estavam de tal maneira impressionados e pasmados com o poder de Deus sendo manifesto na vida de Jesus, que eles estavam em ponto de bala. Ou seja, você podia falar para eles evangelizarem até elefante que eles iam evangelizar. Mas o Senhor Jesus sabia que não seria muito bem assim a recepção que eles receberiam. Porque se o próprio Jesus era rejeitado, os discípulos também seriam, porque carregam a mesma mensagem. Então, o Senhor Jesus resolveu parar Marcos 6 e orientar os seus discípulos para que eles não sofressem dessa maneira, tá? 2. Nos diz o texto: ao sairdes dali, eles deveriam ter a sensibilidade para saber a hora de se retirar. Uma vez realizado o trabalho, o evangelho ter sido pregado, e sendo esse trabalho rejeitado, não havia mais como permanecer, já que os outros ouvidos precisavam também ouvir a mensagem do evangelho. Deviam saber quando sair, quando se retirar e quando ir para outra missão. Isso aqui serve para a nossa vida diária como discípulo de Cristo. Nós sabemos que a rejeição é algo certo, porém a atenção é algo ainda desconhecido. Então, devemos aproveitar ao máximo o momento de atenção recebida e ali entregar a mensagem do evangelho. Assim que essa missão for cumprida e você perceber, porque esses sinais são bem claros, de que você já não está mais sendo bem-vindo no lugar, chegou o momento de se retirar, meu amigo. Chegou o momento de você ir para outra missão. E era isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Ia chegar o momento em que as pessoas que não querem abandonar o pecado, que não querem abandonar a desobediência a Deus, iriam ficar de canecos cheios e não iriam querer ouvir mais o evangelho. Então, a partir desse momento, já não era mais hora de ficar ali.
E os judeus, como já anteriormente falado, eles tinham essa tradição de fazer isso, sacudir o pó do pé, né, em relação aos gentios. Só que o Senhor Jesus, ele estava dando uma lição também para o próprio povo dele, para o povo judeu. Ele também estava dando uma lição, porque aquele que rejeitava a Cristo estava rejeitando o próprio Deus, porque a mensagem de Cristo é a mensagem de Deus para a humanidade. Então, da mesma forma que os judeus sacudiam o pó dos pés para os gentios, Jesus estava sacudindo o pó dos pés para eles, através dos discípulos, para que eles entendessem que a mesma rejeição que eles estavam dando ao evangelho, eles poderiam ter de Deus também. Percebe? Mas isso foi feito para que os discípulos aprendessem essa lição, tá? O mais importante, o mais precioso nessa história toda era a pregação do evangelho. E isso os discípulos estavam fazendo, tá? Bom, seguindo. E terceiro, sacudir o pó dos pés. O ato simbólico seria logo percebido e compreendido por quem o visse. Quem rejeita a Cristo, rejeita a Deus. Foi o que eu falei anteriormente. Ou seja, é considerado um pagão. Isso é uma reação da cultura do judeu, pelo menos da época, tá? Que fosse rejeitado. E o que serviu muito bem, porque era algo que era compreendido imediatamente, né? Era um ato que se compreendia instantaneamente, tá? Ou seja, considerado um pagão, mesmo que fizesse parte do povo de Israel, mesmo que tivesse sangue judeu. Jesus explica a realidade dessa rejeição quando diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É o que está lá em Mateus 10, capítulo 10, versículo 40. Ou seja, rejeitar os apóstolos ou o próprio Cristo é igual a rejeitar a Deus. É uma grave atitude. Quando sacudiam o pó dos pés, estavam dizendo que levavam a bênção, mas eles não a quiseram. Entende? Estavam limpos da condenação deles. Eles preferiram continuar em rebeldia contra o Senhor. Essa era a mensagem. Quarto, em testemunho contra eles. Sacudir o pó dos pés não deveria ser uma atitude de ódio pessoal dos discípulos contra quem rejeitou a mensagem. O simbolismo aponta para a responsabilização de quem rejeitou a mensagem do Evangelho. Seria como se os discípulos estivessem lavando as mãos. Foi lá, pregou o Evangelho, aquele que ouviu, aquele que creu, aquele que foi salvo, amém. Aquele que não creu, não quis ouvir, não aceitou, rejeitou, esse sofreria a consequência da sua rejeição. Ok? No sentido de quem já fez o que podia, mas não recebeu uma resposta positiva. O testemunho aqui, ele era contra. Percebe? Ele não era um testemunho a favor. Então, isso era muito simbólico para o judeu. Ele deveria ver isso e realmente se sentir incomodado com essa situação, porque era algo que deixava ele sem jeito, deixava ele, né, ali todo ressabiado, sem jeito, constrangido, porque era algo muito forte, embora simbólico.
mas mesmo assim forte, tá? A poeira do pecado permaneceu ali, pois eles rejeitaram a limpeza de Deus em suas vidas. Entende? Então, para eles, isso era algo muito sério. E eu estou tentando mostrar para você que o mesmo acontece nos dias de hoje. Talvez você tenha levado o evangelho em muitos lugares. Talvez você tenha falado com muitas pessoas, tenha usado muito tempo da sua vida com pessoas, e ainda assim essas pessoas continuam rejeitando o evangelho. Saiba que vai chegar o momento de você sacudir a poeira dos seus pés. E quando você fizer isso, esse testemunho será contra elas, infelizmente. Por quê? Porque você está testemunhando para Deus que você fez o que era possível de se fazer. Você entregou a mensagem do evangelho, porém a mensagem foi rejeitada. E não se sinta culpado por isso, porque a missão da pregação do evangelho, ela não para, ela é contínua, ela é por onde você passar. A tantas pessoas quantas você conhecer, você deve levar o evangelho, você deve apresentar a Cristo. Então, não se sinta mal se algum dia você precisou sacudir a poeira dos pés e ir para outra missão. Na verdade, o Senhor tem muitas missões para nós. Na verdade, Ele tem muitas missões. E nós temos que ter a consciência de que essas missões nunca vão acabar, até o dia que o Senhor nos chamar. Por fim, precisamos dizer que Jesus não estava dando uma ordem que em todos os tempos os pregadores devam sacudir o pó dos pés. Não, não era isso. Foi como eu falei anteriormente. Se você chegar a esse ponto, não se sinta mal por isso. Porque você tem a consciência de que tudo que foi necessário para levar o evangelho foi feito naquele lugar. E ainda assim, as pessoas o rejeitaram. Tá? Porque o Senhor Jesus está dizendo que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, você deve lutar, você deve tentar. Mas se algum dia as suas forças se esvaírem e você realmente perceber que a rejeição ali está acontecendo, você vai realmente sacudir a poeira e seguir para a próxima missão. Porque tem muitas missões. Há várias em todos os lugares. O princípio da rejeição é o de saber a hora de parar. Ainda está em foco, mas hoje, em boa parte das culturas modernas, sacudir o pó dos pés não comunicaria uma mensagem clara para as pessoas. Por isso, não precisamos realizar esse tipo de coisa. Basta que você continue pregando o evangelho. Basta que você continue levando a mensagem do Senhor por onde quer que você vá. Compreendeu, meu amado? Percebeu que você não precisa sofrer na sua caminhada, não precisa se desesperar, nem ficar triste, achando que o trabalho das suas mãos não tem fruto? Tem sim, só que nem sempre esses frutos maravilhosos querem ser recebidos, as pessoas querem receber. Nem sempre. Muitas delas vão rejeitar. E você precisa ter esta consciência. Durante a sua caminhada, muitos desses frutos maravilhosos serão rejeitados. Muitos serão colhidos, mas muitos serão rejeitados. Então, não se prenda. A pregação do evangelho é contínua. Você não precisa parar. Você pode continuar. Você pode permanecer firme no Senhor e levando o evangelho a toda criatura, como o Senhor nos ensinou. Amém? Você tem percebido como os sinais da segunda vinda de Cristo estão cada vez mais intensos? Exatamente por isso
se faz necessário cada vez mais conhecermos as profecias do livro de Apocalipse, para nos prepararmos. E é por isso que, em breve, nós vamos ter escatologia sendo falada aqui, tá? Muito em breve, nós vamos ter vídeos falando sobre escatologia, para que você possa aprender diante de Deus e saber em que momento nós devemos nos preparar, tá? Bom, eu encerro a nossa live por hoje com um momento de oração para a honra e glória do santo nome do Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez em tua presença santa, eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada irmão, cada irmã, cada um que tem tirado um tempo para ouvir a pregação do teu evangelho. Que eles possam ter compreendido, Senhor, que nem sempre sacudir o pó dos pés será a melhor solução, mas se ela for a última alternativa, que seja feita, porque a obra não pode parar. A obra jamais pode parar. Mas que se chegar a esse ponto, Senhor, nós estamos realmente declarando que tudo que foi necessário foi feito, Pai. E vamos estar partindo para a próxima missão. Pedimos a sua bênção, pedimos, Senhor, o seu conselho, pedimos o teu Espírito Santo e pedimos a tua ajuda, Pai, para levar este evangelho a toda criatura, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, meu amado, se você puder, se você desejar, peço que você compartilhe esse vídeo, peço que você interaja, que você deixe aqui o seu comentário, o seu gostei, o seu não gostei, enfim, comente, participe, deixa aí a tua informação, tá? E eu quero deixar também para você aqui o nosso endereço do nosso Telegram oficial, tá? Tá passando aqui na tela o Telegram oficial da igreja, para que você possa entrar e fazer parte dessa comunidade. Disponibilizo materiais profundos ali, materiais com estudos mais elaborados, materiais com estudos mais complexos, e espero que você entre lá e aproveite bastante de tudo isso, ok? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia de paz, uma noite de paz, enfim, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.